Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre o Trello. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projetos no Trello, tá bom? O que é um projeto para o GTD? É importante a gente se situar bem aqui, porque o conceito de projeto para o GTD é mais simples do que geralmente o termo projeto é usado, né? No meio corporativo a gente vê aí vários usos para projetos, geralmente a gente chama o projeto de algo maior e tudo mais. Para o GTD, se uma ação, por si só, não conclui o que precisa ser feito, ou seja, tem mais de uma ação para você concluir alguma coisa, concluir algum negócio, você provavelmente tem um projeto. Eu digo provavelmente porque esse resultado desejado, ele pode estar em horizontes mais elevados. Pode ser área de foco, objetivo, visão ou propósito. O projeto está ali no horizonte 1. No GTD, a gente tem essa abordagem dos horizontes de foco, então, além do horizonte 1, horizonte 2, áreas de foco, horizonte 3, metas e objetivos, horizonte 4, visão, horizonte 5, propósito. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos onde eu falo um pouquinho mais sobre esses horizontes, então se você quiser saber mais você pode olhar, vou deixar aqui linkado em algum lugar na tela ou na descrição do vídeo para você conhecer esses horizontes, mas claro, sempre recomendo a fonte original, que é o livro A Arte de Fazer Acontecer, escrito pelo David Allen, que é o livro do método. Quando a gente fala em resultado desejado, esse resultado ele pode ser concluído com uma única ação, que seria ali o horizonte térreo, como a gente chama, que é antes dos horizontes até, né, a base ali da pirâmide é o térreo, ou esse resultado desejado pode estar nesses diversos horizontes. O primeiro horizonte é o de projetos, né? Então, por isso que no próprio livro, David Allen, ele fala que um projeto é todo o resultado desejado que você deseja, quer ou precisa concluir no período de até um ano. Ele dá esse período de até um ano justamente para não fazer a gente viajar aí nesses resultados, né? Escolher um projeto que vai demorar 50 anos para ser concluído, porque ele entende que um projeto que possa ser concluído em até um ano, em média, tá? Se passar um ano e um dia, um ano e um mês, não tem problema. Mas o que diferencia realmente o projeto dos outros horizontes, ele fala isso em outros materiais, é justamente essa necessidade de você fazer um acompanhamento semanal do andamento desse projeto, na revisão semanal. Por isso que um dos passos mais importantes da revisão semanal é você fazer a revisão dos seus projetos em andamento. À medida que você vai ficando mais craque no GTD, vai usando mais, você já vai se familiarizando com essa semântica, com esses nomes todos que a gente está falando, né, quando fala sobre horizontes e tudo mais. Não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui a gente vai falar sobre projetos e à medida que esse vídeo for rolando, vai ficar um pouquinho mais claro para você o que o David explica como projetos. O que o David recomenda para a gente saber se é um projeto são duas coisas, resumindo, né? Em primeiro lugar, você pode concluir em algumas semanas, em até no máximo um ano, esse horizonte que ele coloca para projetos. E dois, é importante revisar semanalmente na sua revisão semanal. Se um projeto que demanda várias ações, ele pode ser concluído em algumas semanas, meses ou no máximo até um ano, é um projeto. E se você precisa fazer o acompanhamento toda semana na sua revisão semanal, também pode ser um projeto. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter resultados em outros horizontes que não demandem esse acompanhamento semanal. Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tinha um objetivo de curto prazo, horizonte 3, que era concluir o meu mestrado. Quando eu comecei o mestrado, ele estava no meu horizonte 3, concluí-lo porque ia levar cerca de 2 anos para concluir. Para eu concluir, eu não precisava revisar toda semana, concluir meu mestrado, então não fazia nem sentido tratá-lo como um projeto. Para eu concluir o mestrado, eu teria que concluir vários projetos dentro dele. Então, concluir a disciplina X, participar de um seminário tal. Tudo isso são projetos que aí sim eu revisava semanalmente e que à medida que eu fosse concluindo, eu ia caminhando em direção a esse objetivo. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a distinção desses horizontes, fica bem claro quando você começa a fazer na prática, especialmente nessa questão da revisão semanal. Por exemplo, você pode ter supostamente um projeto que seja passar no concurso público X, que em teoria até poderia acontecer em menos de um ano. Eu acho que essa questão também é legal falar, que o horizonte, ele é... Isso aqui é uma abordagem holística, não é uma coisa cravada em pedra, sabe? Então, você vai pegando a manha com o tempo, com a prática. Então, você tem, imagina só, esse objetivo que é passar no concurso público tal. E esse concurso, passar nesse concurso pode acontecer em menos de um ano, porque talvez já tenha edital publicado, etc. Só que se você está na fase de estudar para a prova, talvez faça mais sentido você ter um projeto como concluir o estudo das disciplinas do edital para o concurso X,
do que simplesmente passar no concurso, sabe? Passar no concurso não seria o projeto, porque passar no concurso não é um resultado que você precisa revisar semanalmente o status. Só vai te frustrar, você vai olhar e falar, ainda não passei. Qual o poder desse tipo de revisão? Nenhum, né? Não faz sentido. Mas revisar o andamento do seu estudo nas disciplinas, sim. Isso é uma coisa que você pode querer acompanhar semanalmente. Logo, faz sentido que esses sejam os projetos. Porque quando você reflete toda semana sobre os projetos em andamento, isso faz com que você reflita melhor também sobre as próximas ações derivadas, que são efetivamente o que você consegue fazer, mover, andar no seu dia a dia. Porque é aí que tá. Você não executa um projeto, você não executa um objetivo, você não executa o que está em visão ou em propósito. Você só pode executar próximas ações. As próximas ações, elas podem estar relacionadas a projetos, podem estar relacionadas a objetivos, a áreas de foco, a visão e propósito. Elas podem estar relacionadas a todos os horizontes. Ou elas podem ser uma única ação que por si só conclui o que você tem que fazer. Então, se você não viu o nosso vídeo ainda sobre próximas ações, assista, porque lá eu destrincho tudo sobre próximas ações, tá? E aí, então, quando você tem uma próxima ação, é nela que você vai trabalhar. Não importa se ela está relacionada a um projeto, a um objetivo, o que quer que seja. O que importa é que no dia a dia, que é ali a prática mesmo, é a mão na massa, quando você precisa olhar as suas opções que estarão no calendário ou na sua lista de próximas ações, você tem claramente ali o que você pode escolher fazer ou não. E essas próximas ações podem estar relacionadas a outros horizontes, certo? Tudo, né? Especialmente quando a gente fala desses outros horizontes, que é um tema que vocês me pedem muito para falar mais aqui, mas de nada adianta você pensar sobre horizontes se você não consegue pegar de cada um dos horizontes e chegar aqui no térreo para próximas ações. De nada adianta você ter um projeto super legal ou um objetivo que você queira alcançar se você não consegue trazer para o hoje. Definir a próxima ação física e visível que você tem que fazer para andar com esse negócio. Por mais elevado que seja o horizonte, ele tem que ter uma próxima ação para você garantir que ele esteja em andamento. Aliás, ter uma próxima ação é o que garante que um projeto esteja em andamento. Se você não tem uma próxima ação no seu projeto, ele não está em andamento, ele já está incubado automaticamente, sabe? E essa diferenciação é uma coisa importante que eu vou falar ainda aqui nesse vídeo mais, mas você tem sempre dois tipos de projetos. Quando o David Allen ele fala em lista de projetos, ele está se referindo aos projetos que estão em andamento. E não projetos que estão incubados, que você ainda não sabe direito se você vai fazer ou não. Todos os projetos que estão em andamento precisam ter próximas ações definidas para cada um deles. Se não tiver próximas ações definidas, você pode incubar esses projetos. Essa é a diferenciação. Ou os projetos estão em andamento aqui na sua lista de projetos, ou eles estão incubados. Tá? Essa é a diferenciação que você tem que fazer. E aí, voltando no nosso exemplo de passar no concurso público, né? Então, passar no concurso público acaba se tornando mais um objetivo, que pode ser de curto ou de médio a longo prazo, que seria o horizonte 3 ou horizonte 4. E para ser alcançado, você vai ter, então, projetos, um ou mais projetos em andamento para você alcançar esse objetivo, tá? Que, por sua vez, os projetos terão próximas ações. No dia a dia, você não vai revisar os projetos. Os projetos, eles são um índice de tudo que está em andamento na sua vida. Então, vale a pena pensar nisso. O que é uma lista de projetos? A gente está vendo aqui no Trello, né? Eu criei um painel aqui chamado projetos e vou mostrar para vocês como a gente pode organizar aqui. Mas eu tenho que falar essas definições antes, porque se eu não falar, não adianta nada eu chegar aqui com um monte de configurações e falar, faça. Porque quando você for colocar isso aqui em prática, essas dúvidas vão surgir. Então, assista todo o vídeo aqui, mas é claro, só se você quiser. A lista de projetos é um índice com todos os seus projetos em andamento. Então, é por isso que a proposta aqui é ter um painel chamado projetos, onde você vai listar os seus projetos. Já vou mostrar para vocês quais são as formas de se fazer isso. Muitas pessoas perguntam se elas não podem criar um painel ou um quadro no Trello para cada projeto. E assim, existem algumas limitações da própria ferramenta para você fazer isso, não que isso seja errado, mas é que a definição de projeto por GTD vai mostrar que você vai ter projetos muito simples, que basicamente basta você ter o nome desse projeto listado na sua lista de projetos e próximas ações lá no seu painel de próximas ações ou no calendário, você não precisa ter nenhuma informação adicional. Então esse quadro vai ficar vazio, né? A gente vai ver que existem outras maneiras de usar melhor, aproveitar melhor a ferramenta sem exaurir os recursos dela e você ter que ir para uma versão paga à toa. Então vamos lá. No dia a dia, você não vai revisar os projetos, porque eles são apenas um índice de tudo que está em andamento na sua vida. Mas, ao contrário das áreas de foco, que seriam o horizonte 2,
os projetos eles têm um fim, as áreas de foco não têm fim. Então, os projetos ficam na sua lista de projetos apenas como um lembrete de que ainda não foram concluídos. E a maneira de concluí-los é ir gerando próximas ações e executando-as no dia a dia. Então, você não vai entrar, por exemplo, em um projeto e trabalhar nele. Para o GTD não é assim a proposta. A proposta é que o nome do projeto reflita o resultado desejado que você quer alcançar, mas você não vai alcançar trabalhando nesse resultado, e sim nas próximas ações que derivam, que vão fazer com que você alcance esse projeto em algum momento. Você vai executando ação atrás de ação até concluir o projeto. Então, você vai enxergar essas ações no contexto que você tem que estar para executá-las. Ou no calendário, porque elas têm que ser feitas num dia ou no horário específico, ou na sua lista de próximas ações, que você pode personalizar da melhor maneira para você, como a gente viu no outro vídeo. Então, essas próximas ações dos projetos, elas podem ser geradas na revisão semanal, tá? Então, a revisão semanal garante que pelo menos, e não apenas, mas pelo menos uma vez por semana, você vai revisar todo o seu sistema, especialmente o andamento dos seus projetos. Nessa revisão, revisando cada um dos projetos, você vê se todas as próximas ações que você já pode executar com relação a cada um daqueles projetos estão definidas e organizadas no lugar mais adequado no seu sistema, ou seja, calendário ou lista de próximas ações. Agora, no dia a dia, você também pode identificar novas ações para os seus projetos. De que maneira? Eu vou explicar. Porque na prática funciona assim. Quando você executa uma próxima ação, muitas vezes isso acaba gerando uma nova captura que aí, entrando no seu fluxo de trabalho, você vai esclarecer ali da sua caixa de entrada e já vai gerar novas ações. Por exemplo, se eu tiver um projeto que é organizar uma viagem de carro e uma das coisas é que eu tenho que trocar o pneu do carro, porque precisa, né, antes da viagem, eu vou lá, tem uma aproximação que é pesquisar preço de pneu de carro. Quando eu for pesquisar, eu vou fazer anotações, né, vou colocar ali as marcas, os preços, tudo, e vou colocar na minha caixa de entrada. Naquele mesmo dia, quando eu for esclarecer minha caixa de entrada, eu vou pegar aquele papel, que é o resultado da aproximação que eu executei, vou falar, aqui os preços dos pneus, qual a minha aproximação em cima disso? E assim eu vou gerando organicamente dentro do meu fluxo, né, uma coisa muito dinâmica, próximas ações para esse mesmo projeto, sem eu ter que ter entrado naquele projeto para ver, sem ter que ter feito uma revisão semanal. Então, no dia a dia, à medida que você vai concluindo uma aproximação de um projeto, é comum que essa conclusão gere novas capturas e novas ações. Outra coisa que pode acontecer é você concluir uma aproximação de um projeto e aí lembrar de outras coisas que você pode fazer a seguir. O que a gente faz quando a gente lembra de algo? A gente não guarda na cabeça, a gente captura e coloca na caixa de entrada. Se já for uma aproximação óbvia, é claro que você já pode inserir diretamente no seu calendário ou na sua lista de próximas ações. Só toma cuidado para realmente já ser a próxima ação e não algo que você vai colocar lá completamente abstrato, sem verbo, etc. Tá? Toma cuidado com isso. Então, à medida que você vai aplicando, vai usando na prática mesmo, você vai vendo como que funciona. Então, só falando aqui fica parecendo muito blá, 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 mas na prática, à medida que você vai executando e as coisas vão entrando no seu próprio fluxo de trabalho, vai ficando muito mais fácil para você gerenciar todas essas demandas de pensamentos e coisas que você conclui que geram novas ações. O que o David está dizendo é que se você não fizer nada disso ao longo de uma semana, pelo menos uma vez por semana, na sua revisão semanal, você vai bater o olho naquele projeto e vai falar, é verdade, existe esse projeto, deixa eu definir uma próxima ação. De modo geral, existem alguns projetos que estão muito top of mind, assim, né? Que a gente está o tempo inteiro com eles na cabeça, porque são projetos maiores, são projetos mais importantes, são projetos que nos preocupam. Então, a gente acaba sempre tendo muitos pensamentos e ideias e demandas com relação a esses projetos. Então, eles sempre vão estar chegando na gente de alguma maneira. O que a gente faz com tudo que chega na gente? A gente captura. É o primeiro passo do GTD. Então, você vai capturar tudo, vai colocar na sua caixa de entrada e diariamente, ao longo do dia, você vai dando vazão, vai esclarecendo o que você tem ali na sua caixa de entrada. E nada impede também que, se no dia a dia você sentir necessidade de entrar no seu projeto, para pensar um pouquinho mais sobre ele, para fazer um modelo de planejamento natural, que é uma coisa que eu já vou falar, para planejar, para definir novas ações, você pode fazer. Existem projetos que, de um dia para o outro, já mudam bastante coisa, porque é o projeto mais importante que você está trabalhando no momento. Nada impede que você entre nesse projeto todos os dias, se você quiser, para definir próximas ações, para atualizar o status, o andamento de tudo. Não tem problema. O que o David está dizendo é que você não precisa fazer isso com todos os projetos, tá bom? Porque pelo menos uma vez por semana, aqueles projetos mais esquecidos vão ser vistos na sua revisão semanal. Uma pergunta muito comum que costuma surgir sobre ferramentas é
como que a gente consegue integrar as próximas ações aos projetos, né? Então, se você não assistiu, vou reforçar aqui, assista o outro vídeo onde eu falo sobre próximas ações, porque eu abordo todas essas questões. Mas, para trazer para cá, né? Eu entendo essa dúvida, mas é importante que você saiba que esse não deve ser um foco da sua preocupação, porque não é isso que vai fazer você ter produtividade. Não é você fazer esse microgerenciamento de ações dentro de projetos. O que vai garantir que você tenha produtividade com relação aos seus projetos é que tudo que você já pode fazer com relação ao projeto, que é o que a gente chama de próxima ação, essas ações já estão claras, você usou um verbo, você usou uma palavra-chave e você inseriu essas ações no seu sistema. O que seria inserir essas ações no seu sistema? Você define uma próxima ação para um projeto, ela está bem clara, é uma ação física e visível, você sabe o que você precisa fazer, é a próxima ação mesmo, não tem nada que você tem que fazer antes. Então, essa é a clareza. Ela tem que ter um verbo, tá? Tem que estar, e você tem que usar palavras-chave nela, porque quando você bater o olho nela na sua lista, você sabe de que projeto ela faz parte. Se eu colocar pesquisar preço de passagem com próxima ação, vai ficar meio solto, mas se eu colocar pesquisar preço de passagem para viagem de férias, aí eu já sei do que se trata. Então, eu não preciso saber que ela está dentro de um projeto, não tem essa necessidade. Eu já sei que ela está vinculada a um projeto pelo fato de eu usar essa palavra-chave na descrição dela. Então é assim que a gente integra, através de revisões constantes e muita clareza, e não porque uma ferramenta fez um link entre um item e outro, tá? Porque, de modo geral, as pessoas têm essa preocupação para fazer o acompanhamento dos projetos, e existem outras maneiras de você fazer o acompanhamento dos projetos que não é pelas próximas ações. As próximas ações só operacionalizam o esquema geral do projeto. O David Allen tem um modelo de planejamento natural que serve justamente para te ajudar nisso, eu já vou falar sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. A próxima ação estando clara e inserida na lista de próximas ações, por exemplo, como a gente viu no outro vídeo, já vai te ajudar a saber de que projeto ela faz parte. Bom, se você precisar fazer uma busca na ferramenta, você digita lá, por exemplo, viagem, férias, vai aparecer o projeto, vão aparecer as ações vinculadas, está tudo certinho. Existem maneiras de você vincular uma próxima ação ao projeto dentro do Trello? Sim, tem várias maneiras. Eu até mostrei lá no vídeo sobre próximas ações que você pode criar uma ação, um card para a ação, e aí anexar ela no card do projeto. A grande pergunta que você tem que se fazer é, esse trabalho vale a pena? Eu já tentei fazer assim, fica uma graça, mas eu não creio que esse seja um trabalho que vale a pena. Outra maneira que você tem de fazer é, dentro do card do projeto, você inserir a próxima ação e daí você copiar e colar na lista de próximas ações. Tanto faz realmente. A questão é, a próxima, você não deve ter que entrar num projeto para você saber qual é a próxima ação dele. Essa aproximação tem que estar ali no local apropriado, ou seja, no calendário ou na lista de próximas ações, que é o que você vai olhar no seu dia a dia. Se no dia a dia você tiver que olhar para todos os seus projetos, você vai perder produtividade, porque você pode andar com 1, 3, 5 projetos ali que você vai olhar, mas todos os outros acabam ficando esquecidos, tá bom? Outra coisa, que as pessoas sempre ficam muito preocupadas nessa coisa de linkar as próximas ações aos projetos, mas se você parar para pensar, os itens no seu calendário, que também são relacionados aos projetos, não estão linkados. Então, assim, a gente fica tão preocupado em linkar as próximas ações, mas o calendário também está lá e não está linkado. Então, assim, eu não sei porque tem essa cisma com as próximas ações, sabe? Sendo que existem materiais relacionados aos projetos em várias ferramentas. Você vai ter compromissos no seu calendário, você vai ter próximas ações, você vai ter arquivos, você vai ter e-mails relacionados. Então, assim, o importante é que você tenha realmente esse processo, pessoal, que te ajude a organizar todas essas informações de uma maneira padrão, de modo que, ok, eu tenho este projeto, onde eu vou encontrar as informações relacionadas a ele? Cada informação tem uma natureza e ela vai estar organizada de acordo com essa natureza. Outra demanda também que as pessoas geralmente têm é sobre o projeto estar linkado aos outros horizontes. Aqui é a mesma coisa. Então, você pode linkar, por exemplo, o card de um projeto no Trello ao card de um objetivo? Pode. O processo diário de alimentar isso vale a pena para você? É essa pergunta que você tem que se fazer. Porque que dá para fazer no Trello? Dá. A questão é, o quanto isso vai te custar no dia a dia, tá bom? Então tem que ser uma coisa que você curta fazer, que não seja trabalhoso, e não que você vai ficar depois buscando maneiras de automatizar, porque não é uma preocupação que deveria nem existir. É uma coisa assim, que se você quiser fazer, tem meios de fazer, só que o GTD não
encoraja, nem recomenda, nem propõe isso. Então não é uma coisa do GTD, mas uma coisa sua, tá bem? Então, assim, como o foco do dia a dia, na prática ali do seu fluxo de trabalho, vai estar em executar próximas ações que podem estar tanto no seu calendário quanto na lista de próximas ações, você nem tem que se preocupar com esse link. O que você tem que saber é, se você estiver num contexto X da sua vida, você tem essas ações que você pode executar nesse contexto. Essas ações podem estar vinculadas a projetos, a objetivos, ou podem ser ações únicas, por si só já concluem o que você quer fazer. Não importa, você vai andar com essas ações porque elas estão agrupadas de acordo com o contexto que você está. E você vai andar com vários projetos ao mesmo tempo, é isso que importa. A outra coisa também é que eu observo, né, que, por exemplo, quando a pessoa ela consegue organizar as próximas ações dentro de um ambiente físico assim de projeto, por mais que a ferramenta permita, né, esse link, esses anexos, como eu comentei aqui do Trello, por mais que a pessoa consiga fazer dessas duas maneiras, ou seja, ela consegue visualizar a aproximação em calendário e nos contextos, e também consegue visualizar dentro do projeto. O que eu, Thaís, percebo, vendo os meus alunos e amigos que usam o GTD fazendo isso, é que quando você executa uma ação, e aí você entra no projeto para saber mais sobre ele, que é um movimento quase que involuntário que a gente faz quando a gente está executando alguma coisa ali no dia a dia, você sai do modo mental de execução, que é o que te dá agilidade, e você entra num modo mental de planejamento, quase que instantaneamente. E isso tira a sua agilidade de execução e até de concentração. Então, são aspectos bem importantes para você pensar aí na sua execução do dia a dia, tá? Muitas vezes a gente quer fazer esse link para controlar o andamento dos projetos, mas a gente não controla o andamento dos projetos unicamente pelas próximas ações. Eu vou explicar. No capítulo 3 do livro Arte de Fazer Acontecer, o David Allen ensina um negócio muito legal chamado Modelo de Planejamento Natural, MPN. Lá no capítulo 3, ele explica como planejar um projeto dentro do GTD. Eu já tenho outros vídeos aqui explicando esse modelo, então não vou entrar em detalhes aqui, mas são 5 estágios de planejamento. Começa pelo propósito, depois você vê a visão final, né, do projeto, você faz um brainstorm de diversos temas ali para você elencar o que precisa ser levado em consideração, e aí sim você tem a organização do projeto, que pode se traduzir em cronogramas, em listas de coisas a fazer, em etapas. Você pode montar uma planilha com uma pipeline. Esse formato que geralmente a gente vê em cronograma, em MS Project, etc., tudo entra na organização do projeto. Então, nada impede que um projeto seu, como, por exemplo, uma viagem de férias, tenha uma organização, uma lista de tudo que tem que ser feito. Essa lista não é a lista de próximas ações. Né? É uma lista de coisas que precisam ser feitas, que você vai usar como ferramenta ali na sua revisão semanal para analisar cada item da lista e se perguntar, isso já foi feito? Se sim, marca como concluído. Se não, qual é a próxima ação? E a partir dessa análise, você vai definir as próximas ações e vai inserir essas próximas ações nas categorias mais adequadas. Então, suponhamos que nesse projeto que seja organizar uma viagem de férias, você tem uma lista de coisas a fazer, tem lá passagem, hospedagem, passeios, orçamento, pessoas, etc. Mala de viagem. São itens, né? Porque é um projeto simples, então estou dando um exemplo simples aqui. Isso vai servir para você ter um controle geral do projeto. Então, esse controle geral serve para você ter uma noção do status desse projeto. Você pode até compartilhar com outras pessoas e tal, porque não é uma coisa tão íntima assim, né, quanto a aproximação de cada um. Então, se você olha nessa lista, tem lá, hospedagem. A hospedagem está concluída? Tá, então marca cheque. Ah, não está concluída? Tá bom, qual que é a aproximação? Ah, a aproximação é realmente entrar lá no site do Booking e fazer uma pesquisa de preços. Então, beleza. Pesquisar no Booking, pesquisa de hospedagem para viagem de férias é uma aproximação. Você faz em menos de 2 minutos? Não. Então não faz agora. Você pode delegar para alguém? Não quero delegar para ninguém, quero eu mesmo fazer. Você tem que fazer num dia ou no horário específico? Não. Tem que fazer o quanto antes, estando apenas no contexto mais adequado. Então, vai para a sua lista de próximas ações. Você pode colocar um prazo lá limite, que é o prazo que você tem que olhar antes da sua viagem em si. E quando você estiver no contexto adequado, você vai se deparar com essa ação e vai executá-la. E quando você executar essa ação, você vai ter o resultado da sua pesquisa. E aí vai gerar uma nova captura. E assim você vai esclarecendo e gerando novas ações em cima disso. Deu para entender? Então, esse modelo de planejamento natural ajuda a gente a ter essa visão do projeto e ter um controle do andamento dele que não é feito necessariamente pelas próximas ações, mas por etapas maiores. E, como eu falei, existem projetos super simples que você não vai precisar de nada disso
E existem projetos que são hiper complexos, que precisam de cronogramas gigantescos. E a gente vai falar sobre todos esses casos aqui. Nessa parte da organização do projeto, você pode criar listas, cronogramas, painéis. Então, por exemplo, você pode criar um quadro aqui dentro do Trello, só para esse projeto que é mais complexo. Dentro desse quadro, você pode fazer um modelo Kanban, por exemplo, que seja o que não foi iniciado, o que está em andamento e o que já foi feito, por exemplo. Tá? Então, isso seria só a parte da organização do projeto. E você não pode ter um padrão para todos os projetos, porque cada projeto pode demandar uma organização específica. Então, é por isso que eu não estou recomendando que você crie um quadro necessariamente para cada projeto. E sim, uma outra forma que daqui a pouquinho eu vou começar a colocar a mão na massa aqui na tela para vocês verem, tá? Então, veja que as próximas ações são apenas uma operacionalização dessa organização do projeto. Bom, enfim, para gerenciar os projetos no Trello, vamos lá, eu vou mostrar algumas maneiras que eu recomendo de acordo com as boas práticas da David Allen Company. Eu criei aqui um quadro chamado Projetos. Você pode chamar de projetos, você pode chamar de Horizonte 1, você pode chamar de projetos em andamento, se isso for facilitar para você, até você se acostumar que a lista de projetos é a lista de projetos em andamento. Enfim, eu vou usar o nome aqui, que é projetos mesmo, tá? Que é o que eu prefiro. Aqui dentro das colunas, você pode ter uma única coluna, que você pode colocar qualquer nome aqui, seus projetos em andamento, você pode escrever projetos em andamento, você pode fazer como você quiser e colocar todos os projetos aqui com cards, projeto 1, projeto 2, projeto 3, tá? Essa é uma maneira simplificada de fazer, sem problemas você fazer dessa maneira aqui, ou você pode categorizar, que é o que muitas pessoas gostam, você pode ter aqui projetos pessoais e projetos profissionais, por exemplo, tá? E aí você coloca aqui os projetos que você tem, você separa, ou você pode categorizar por áreas da vida, então você pode ter projetos de finanças, projetos de estudos, e por aí vai. Outra maneira de categorizar os projetos, você pode categorizar os projetos por exemplo, tempo de conclusão. Então, preciso concluir este mês, preciso concluir este semestre, e este ano, por exemplo, né? Então, é um exemplo, tá? Você pode categorizar como fizer mais sentido para você. Algumas pessoas gostam de categorizar com reuniões recorrentes que você tenha. Suponhamos que você faça toda semana uma reunião com o seu marido para revisar os projetos da família. Então, você pode colocar assim, revisar com o marido. E aí, toda semana também você tem uma reunião da equipe para revisar os projetos. Então, você coloca revisar com a equipe. E você pode colocar projetos individuais, que você não vai revisar com ninguém. Então, essa é uma maneira também de categorizar os seus projetos, de modo que você consiga tornar fácil o que você tem que revisar com quem. Então, não existem regras nem limites sobre categorização de projetos. O que você precisa saber? Existe uma categoria chamada projetos em andamento que está dentro deste quadro aqui. Este quadro vai conter apenas os projetos que estão em andamento, tá? Essa é a grande questão desse quadro aqui. Outra maneira de categorizar também pode ser que você tenha um objetivo maior, como, por exemplo, concurso público, como eu dei o exemplo antes, e aí tudo que for relacionado a esse concurso você vai colocando os projetos aqui, né? Concluir disciplina tal, finalizar aulas online, matemática financeira, e por aí vai, tá? Então, você pode ter os projetos relacionados a um objetivo grandão, assim, categorizado dessa maneira. Beleza sobre categorização? Beleza. Vamos falar agora sobre o formato. Cada projeto vai em um card, tá bom? Esse que é o negócio. Então, vamos lá. A gente tem um card aqui. Deixa eu abrir. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse card. Suponhamos que você tenha um projeto que seja organizar viagem de férias. Um projeto genérico, tá? Que todo mundo já teve alguma vez na vida. Você tem aqui a descrição. O que você pode colocar nessa descrição? Você pode inserir informações diversas com relação a esse projeto, ou você pode inserir aqui o modelo de planejamento natural. Você pode colocar o propósito do projeto, então, descansar, passar um tempo com a família, etc. Você pode colocar, né, visão. Isso aqui são os passos do planejamento natural, tá? Brainstorm, organização, até chegar em próximas ações. Então, só para vocês verem como fica aqui, eu usei esse códigozinho para deixar em negrito. Quando você coloca algo na descrição, você já sabe que aqui, ó, mostra no card que ele tem descrição. Então, tudo que você faz dentro de um card, ele acaba sinalizando naquela versão reduzida ali, tá? Você também pode escrever comentários. Então, você pode escrever uma nova atualização. Então, suponhamos que você faça a revisão essa semana desse projeto e você fala:
conversei com o meu marido e ele não quer ir para a praia, tá? Então, assim, você registra aqui quando que você fez esse comentário e você vai registrando meio que um histórico, que fica um histórico aqui embaixo da atividade, né? Você pode ocultar esses detalhes e deixar só os comentários, ou você pode mostrar o histórico de atividade. Outra coisa que você pode fazer, você pode compartilhar com outras pessoas, então, se fizer sentido para você, você pode compartilhar esse card com outros membros aqui. Você pode colocar etiquetas, né? Eu não coloquei nenhuma etiqueta aqui, mas aí você pode colocar, em vez de você categorizar nas colunas, você pode categorizar pelas etiquetas, fica totalmente a seu critério, sabe? Como que você vai usar. Não tem... O GTD ele não dá recomendações e restrições com relação a regras de ferramentas. Isso, cada ferramenta tem seus recursos. Você entendendo como o GTD funciona, você vai personalizando de acordo com o que você achar melhor para você, que combina melhor com a sua vida. Em checklist, esse recurso é legal para o projeto. Por quê? Porque toda a parte da organização você pode fazer aqui. Você cria uma checklist, em vez de ficar aqui em cima na descrição, você vai colocar assim, ó, hospedagem, passagens, orçamento, quem vai, passeios, malas, etc, tá? Então, suponhamos que você tem aqui os tópicos e a organização, realmente, que é a checklist da sua viagem, é onde você vai controlar. Então, na sua revisão semanal, você vem aqui e fala, com relação à hospedagem, tá tudo feito? Ah, já tá tudo feito. Inclusive, você pode fazer a reserva, por exemplo, da hospedagem, e uma vez que você tenha feito a reserva, você vem aqui em anexo e anexa do seu computador o comprovante da hospedagem aqui, no card, é bem legal. Então, suponhamos que você já tem resolvido a hospedagem, marcou como concluído, show. Olha como já mostra aqui no card, 1 de 6, concluído, certo? Certo. Então, passagem, já está concluído? Putz, ainda não está concluído. Então, demandação? Sim. Qual é a próxima ação? Minha próxima ação é pesquisar lá no site da decolar.com preços de passagens, para poder depois conversar com meu marido para a gente ver qual que a gente vai escolher. Ou você pode falar, não, minha próxima ação é simplesmente entrar lá no site do decolar.com, já pesquisar e já fazer a compra das passagens mais baratas. Beleza. Então você vai definir essa próxima ação, você pode escrever aqui nos comentários se quiser, pesquisar preços de passagens no Decolar para a viagem de férias e já comprar, certo? Você vem aqui, dá um Ctrl+C e daí você continua o mesmo fluxo de processamento, né? Você faz isso em menos de 2 minutos? Não. Você pode delegar para alguém? Não tenho assistente, não quero delegar para ninguém, eu quero eu mesmo fazer. Então, eu preciso fazer num dia ou num horário específico? Também não, só tenho que fazer o quanto antes, desde que eu esteja no contexto mais apropriado. Então, você vai lá na sua lista de próximas ações e coloca essa próxima ação lá. Se você quiser manter o histórico aqui, você pode, tá? Então, você manteve aqui o histórico de definição dessa aproximação. O que não pode? Não pode colocar essa aproximação aqui e você ter que entrar no seu projeto para ver qual é a aproximação. Ou seja, você criar aqui, ó, tipo uma aproximação aqui. Tá aqui a aproximação. E aí, para você saber o que você tem que fazer, você tem que entrar no projeto para ver. Isso não é recomendado pelo David. Porque aí você tem que entrar em cada um dos projetos, isso quebra completamente a sua agilidade ali de execução no dia a dia. Tá bom? Muito bem. Mas olha, aqui tem um recurso, vou mostrar de novo. Você cria um item, você pode vir aqui nos 3 pontinhos e colocar converter em cartão. Você pode criar, então, todas as próximas ações na revisão semanal. Você está revisando, porque eu sei que é prático isso. Você está revisando, você vai criando as próximas ações. Então, orçamento. Está concluído? Não. Já está concluído, beleza. Quem vai? Está concluído? Eu preciso mandar mensagem para minha mãe perguntando se ela vai mesmo na viagem de férias. Ok. Malas, tem alguma coisa concluída? Não, por enquanto não tem nada o que fazer, então não vou definir uma próxima ação. Então, fica fácil e prático você definir as próximas ações aqui, e aí acabou a revisão desse projeto, você vem aqui, converte em cartão e aloca esse cartão lá na sua lista de próximas ações, tá? Você pode fazer isso, e se você quiser manter aqui, você pode criar, por exemplo, uma outra lista chamada próximas ações. Isso aqui não é necessário. Eu estou dando a recomendação para quem gosta de ter um histórico de próximas ações dentro do projeto, mas não é necessário de modo nenhum. Só estou mostrando como fazer, tá? Então, você tem aqui a próxima ação e fica duplicado. Fica aqui e fica lá.
A outra maneira, claro, é você anexar um cartão do Trello dessa aproximação que vai estar lá no quadro de próximas ações. Eu já ensinei no outro vídeo como faz, mas basicamente você clica aqui em anexo, vem aqui anexo do Trello, e aí você escolhe qualquer coisa aqui que esteja, suponhamos que isso aqui tenha sido uma aproximação, você vem e anexa aqui, e esses anexos ficarão, então, com a aproximação que está num card lá no painel de próximas ações, tá? É basicamente isso. Lá no vídeo de próximas ações eu ensino melhor como fazer. Show de bola. Outra coisa que você tem aqui no recurso desse card, data de entrega. Então, você pode colocar qual é o prazo final desse projeto. Sinceramente, eu não costumo utilizar, porque mesmo uma viagem de férias que pode ter uma data, você pode colocar aqui, vai, novembro de 2020. Por mais que você tenha uma data para essa viagem, sei lá, 18 de novembro, é melhor você colocar aqui no título do que colocar na data de entrega. Por quê? Porque a sua viagem pode acontecer no dia 18 de novembro, mas nem sempre o projeto vai ser concluído nessa época. Você pode ter coisas para fazer depois ainda, tá? Então, você não coloca como data de entrega como se fosse um prazo, entendeu? Então, a data de entrega dificilmente eu uso para projetos, por esse sentido. Então, aqui em anexo, você pode colocar vários arquivos de suporte a esse projeto. Isso é bem legal, então, suponhamos que você tenha comprado a passagem, você vem e sobe aqui os cartões de embarque, você tenha feito a reserva da hospedagem, você sobe aqui esse arquivo, de modo que quando você estiver ali no dia a dia precisando dessas informações, está tudo linkado aqui. Suponhamos que você tenha um projeto que tenha muitos arquivos dentro do e-mail e fica completamente inviável você ficar encaminhando cada e-mail do projeto para o Trello. Você não precisa fazer isso. É só você vir aqui na descrição e você inserir uma informação falando pasta no e-mail chamada Viagem Férias Novembro, com arquivos. Você coloca uma coisa assim, bem informal, só para você saber que no seu e-mail tem essa pasta, de modo que quando você fizer a revisão desse projeto na revisão semanal, se você sentir necessidade, você pode entrar lá no seu e-mail e revisar o que tem dentro dessa pasta. Você não vai colocar nada que demande ação dentro dessa pasta. Isso aí é conceito básico do GTD que ele ensina lá no livro, tá bom? Se é aproximação, tem que estar nos lugares de próximas ações, ou seja, calendário ou lista de próximas ações. Certo? Certo. Outra coisa que é legal, capa. Então, é muito legal porque você pode adicionar uma capa aqui, tanto usando uma imagem sua, ou então você pode pesquisar. E eu acho bem interessante que, suponhamos que você esteja indo de viagem de férias para a praia, daí você vem e coloca aqui uma imagem super linda, daí fica a capa do projeto com essa imagem. Eu acho isso muito bacana, para te falar a verdade. Eu acho que para mim, é uma das grandes vantagens do Trello, porque eu sou uma pessoa muito visual, então ter aqui na capa eu acho que fica bem bonito, porque te inspira. Inclusive, o plano de fundo aqui você também pode mudar, já falei sobre isso no outro vídeo também. Então, você sempre pode deixar uma imagem que te inspire com relação aos seus projetos. Bom, então aqui é tudo que você pode adicionar ao seu cartão. Você pode colocar power-ups, também vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Tem ações que você pode fazer, então você pode mover esse card do projeto para outro painel. Quando que seria útil você mover para outro painel? Você pode ter um painel de projetos incubados, que seja algum dia talvez, e aí, se você sentir necessidade, você pode simplesmente mover esse card lá para algum dia, talvez, muito facilmente, ou você pode mover para outra coluna aqui desse painel mesmo de projetos. Você pode copiar, então, às vezes você pode ter um projeto que seja muito parecido com o outro, então você pode copiar. Você pode usar... isso é bem legal, porque uma vez que você tenha montado o planejamento de um projeto inteiro, ele acaba virando até um padrão, um template, um layout para você usar para outros projetos semelhantes. Então, você pode criar um modelo a partir deste projeto aqui que você planejou. Aqui você pode seguir ou não, porque se outras pessoas estiverem dentro desse aqui, que você compartilhou e fizerem atualizações, você vai receber essas atualizações. Você pode arquivar um projeto. Então, eu vou falar daqui a pouquinho o que fazer quando concluir um projeto, mas uma das maneiras é arquivar. E aí ele fica dentro de um painel de itens arquivados aqui que você pode resgatar sempre que tiver necessidade. Ou você pode compartilhar, e aqui você tem como que você pode compartilhar? Você pode imprimir, e você tem um link para esse cartão aqui, você pode compartilhar o link com outra pessoa. Você pode incorporar esse cartão em algum lugar com HTML. E você pode mandar um e-mail para esse cartão. Ó, que show! Então, suponhamos que você tenha recebido um e-mail com uma informação que tem a ver com esse projeto. Você pode mandar direto para esse projeto aqui, usando esse e-mail que está aqui. Só copiar e colar lá, tá?
Então, ó, e-mails enviados para este endereço vão aparecer como comentários feitos por você no cartão. Então, você pode fazer isso se você quiser, tá? Muito bem. Voltando um pouquinho no lance de próximas ações, porque é muito importante. Quando você estiver revisando esse projeto e você definir uma próxima ação para ele, qualquer próxima ação, seja única, seja ligada a um projeto, a um objetivo, enfim. A próxima ação, ela pode ser feita em menos de 2 minutos. E aí, se você está no meio da sua revisão semanal e você identificou uma próxima ação que pode ser feita em menos de 2 minutos, você já faz na hora, ou seja, ali durante a sua revisão semanal mesmo, e já define a próxima em cima, vai chegar num ponto que você não vai mais ter ações de 2 minutos, que se leva mais de 2 minutos. A segunda alternativa é, existe alguma pessoa mais apropriada para fazer essa ação do que eu? Se sim, você pode delegar para essa pessoa. Uma vez que você delegue para a pessoa, geralmente por e-mail, né, que acaba sendo o meio mais padrão, você vai colocar na lista de aguardando, porque você delegou para outra pessoa, legal. Agora, se for uma ação que você mesmo tem que fazer, existem 2 lugares onde você pode guardar, que é ou o calendário, daí você vai inserir essa próxima ação, porque você tem que fazer num dia ou no horário específico, ou se é para você fazer o quanto antes, com prazo ou não, vai para sua lista de próximas ações. Então, todas as próximas ações que você definir a partir dessa revisão do projeto, é assim que você direciona, tá? Mais uma vez, você pode linkar os cards se você quiser, mas não é necessário. Eu acho bonitinho, eu já tentei fazer, mas eu acabo não fazendo porque dá muito trabalho. Sobre compartilhamento, eu não recomendo compartilhar o quadro completo de projetos com ninguém, porque é muito pessoal. Eu acho assim, se você tiver algum projeto da equipe, você pode compartilhar o quadro, o cartão em si, ou você pode criar um quadro só para esse projeto em específico, onde a equipe pode alterar. E eu acho que essa é uma saída muito boa, porque daí você criando um quadro para esse projeto, vira um lugar onde você pode fazer a organização do projeto. Então, todo mundo pode atualizar o que foi concluído, o que não foi concluído, você pode usar para se basear para definir suas próximas ações. Esse quadro criado com essa finalidade para um projeto específico, vai ser um quadro de suporte ao projeto. Então, qual que é a minha recomendação? A minha recomendação é que você vá lá no início no Trello, você tem aqui uma parte que seja de suporte a projetos, e dentro dessa parte de suporte a projetos, você crie, então, os cartões, ou os cartões não, desculpa, os quadros apenas para os projetos que demandam um planejamento maior, que demandem uma organização mais robusta, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um quadro que eu criei para um curso online que eu tenho de organização do guarda-roupa, onde eu coloquei todos os módulos, então cada coluna é um módulo, e dentro eu fui listando quais seriam as aulas, quais seriam os materiais, e aí eu fui coordenando por aqui, né? Então, esse é um exemplo de um projeto meu que era concluir, né? Ainda tá na fase final agora. Só falta uma coisinha. Que é um exemplo de um projeto que é mais robusto, que demanda uma organização maior, que talvez envolva outras pessoas. Então, eu criei um quadro só para ele, mas não é para todo projeto que eu vou criar isso, entendeu? Então, eu criei para esse, e aí eu criando um quadro separado, eu posso acrescentar pessoas aqui que podem manusear esses cartões, podem atualizar, podem postar comentários, subir anexos, você pode atribuir cartões às pessoas, então você pode fazer toda essa organização em equipe para um projeto dessa maneira. Você não tem que compartilhar o seu quadro de projetos, que é um gerenciamento pessoal seu. Então, para projetos que demandem essa interação entre a equipe, você pode criar um quadro para cada um desses projetos. É assim que dentro do GTD a gente pode fazer, tá? Então, voltando lá. E dentro do projeto, você também pode linkar, anexar esse quadro. Suponhamos que você tenha aqui, então, um projeto, e aí você criou lá um quadro de suporte a esse projeto. Você pode vir aqui em anexo, e eu tenho aqui embaixo quadro, ó, curso online, eu vou anexar o quadro aqui, direto. Então, suponhamos que você tem esse projeto, você tem um quadro maior com toda a organização dele, e que você pode ou não compartilhar com outras pessoas, você pode anexar aqui, então fica muito fácil de você acessar esse quadro de suporte ao projeto se você precisar dele. Isso é bem legal, porque aí você pode anexar tanto cards quanto outros quadros. Então, suponhamos que você tem algum quadro de referência que para você seja importante relacionar a esse projeto. Você pode anexar aqui também. Então, na revisão semanal, você vai revisar cada um dos seus projetos para garantir que tudo que você já pode andar com esse projeto
tá esclarecido e organizado com próximas ações. Se você lembrar de alguma coisa que você precisa fazer com relação a esse projeto, mas ainda não dá, porque ainda não é uma próxima ação, você pode escrever aqui dentro da sua lista. Então, tipo assim, precisa comprar uma mala? Sei lá, você não sabe ainda e nem tem como definir uma aproximação para isso. Você ainda vai pensar a respeito, não é agora. Então, você pode muito bem colocar aqui como item, e aí na próxima revisão semanal você bate o olho nesse negócio e aí você define alguma ação ou não, tá? Ou seja, ações futuras do projeto, ações que você ainda não pode fazer, que ainda não são próximas ações, você pode listar aqui dentro. Dessa maneira, ou na descrição, ou nos comentários, o formato tanto faz, contanto que fique aqui dentro do projeto, e não que você coloque na sua lista de próximas ações coisas que não dá para você fazer ainda, porque isso vai bloquear completamente a sua lista de próximas ações, vai fazer com que você perca a confiança no que já dá para fazer naquela lista ou não. Ah, por que eu gosto de recomendar que o seu projeto fique aqui um card por projeto? Porque você tem que ter essa mobilidade de poder incubar um projeto, se for o caso. Então, suponhamos que você esteja passando por um momento em que várias mudanças estão acontecendo e você tem que incubar vários projetos. Aí você chega e fala assim, puxa, a gente não vai mais conseguir viajar em novembro por N motivos. Esse projeto não está mais em andamento, mas eu não quero perder tudo isso que está aqui. Então você vai clicar em mover, e aí você pode mover para outro quadro, que seja, por exemplo, o seu quadro de algum dia talvez, que é o que você vai incubar esse projeto, tá? Esse que é o negócio. Então você pode mudar muito facilmente. Deixa eu voltar aqui. Então, se você precisar incubar um projeto, você pode movê-lo muito facilmente para o quadro de algum dia talvez. Assim como toda revisão semanal você vai revisar o quadro de algum dia talvez, também tem que ser muito fácil você pegar um cartão que esteja lá como algum dia talvez e transformá-lo num cartão de projeto em andamento, se for o caso. Então, tem que ter essa mobilidade. E, por exemplo, se você for criar fazer uma lista lá, um time no começo de projetos e criar um quadro para cada projeto, isso acaba ficando mais confuso esse processo, porque se você tiver que incubar, você tem que incubar o quadro inteiro, você tem que mudar ele de time, e a gente já sabe que os recursos são meio escassos no Trello para as versões gratuitas, aí você tem que fazer um upgrade com a versão paga só para ter isso, sabe? Então não tem necessidade realmente. Essa é a maneira que eu entendi que é a mais prática de você ter os seus projetos aqui para você poder migrá-los para algum dia talvez e trazer para projetos de novo. Ah, e vale dizer que quando você cria uma checklist aqui, ela também serve de template, se você quiser. Então, suponhamos que você tem essa organização, viagem, férias. E ela vira meio padrão, tipo, você curtiu muito essa lista que você fez. Quando você for criar novas checklists em outro lugar, você pode vir aqui e copiar, ó. Copiar, organização, viagem, férias. Aí, ó, você vai criar uma outra lista que é a cópia dessa aqui, tá vendo? Ó. Então, toda vez que você cria uma checklist dentro de um card, ela pode virar um template. Eu acho isso muito útil. E aí, por exemplo, você pode ter um quadro só de checklists. Olha só a ideia que eu já estou dando aqui, hein? Você pode ter um quadro só de checklists, que é um quadro de referência. Uma coluna dentro desse quadro pode ser de projetos recorrentes ou templates de projetos. E lá dentro você vai colocando todos esses templates de projetos. Assim, no futuro, quando você precisar de uma checklist padrão assim, você tem esse painel de consulta que você pode usar para buscar esses templates. E é legal falar sobre isso, porque no final das contas, né, quando a gente está falando de um projeto, a gente tem informações de diferentes naturezas. A gente tem informações de planejamento do projeto, a gente tem próximas ações, a gente tem ações futuras, a gente tem informações de suporte, informações de referência. Então, por isso que é tão importante a gente entender essas diferentes naturezas e categorias do GTD, porque elas são um padrão para tudo que acontece na nossa vida. Então, assim, não é como eu organizo uma viagem, não é como eu organizo a leitura de um livro, como eu organizo um curso, ou como eu me organizo quando eu estou procurando um emprego. Não é sobre o assunto, é sobre a natureza, é sobre a categoria. Então, isso é um projeto, isso é referência. Então, você entendendo, né, o David até fala no livro, na página 176, ele fala, organizar as coisas diferentes em locais diferentes muda a sua relação com cada uma delas. Então, como eu já uso o GTD há muito tempo, quando você me fala uma coisa, eu já falo, isso é referência, eu já sei onde organizar essa informação. Então, à medida que você vai usando, você vai melhorando, sabe? Especialmente quando a gente fala em arquivos de suporte a projetos. Eu falei aqui que pode ter um quadro
para projetos mais robustos e tal, mas os arquivos de suporte a projetos, eles podem estar em qualquer lugar. Você pode ter uma pasta com e-mails, como eu falei, você pode ter arquivos em papel, e aí você cria uma pastinha de plástico ou de pasta suspensa de papelão, que seja para o projeto. Você pode ter no seu Google Drive, você pode ter no Evernote, você pode ter na intranet da sua empresa, etc. É só você inserir aqui no card do projeto uma observação de onde você tem isso. Você pode colocar assim, pasta no Google Drive com arquivos da viagem. Ou então, você pode colocar pasta azul em casa com os comprovantes. Simples assim, você coloca essa observação. Quando você revisar esse projeto, você precisa de alguma coisa, você sabe onde está. Ah, tem uma pasta azul em casa com os comprovantes, é verdade, tá? Então, é muito simples. Você pode ter 200 ferramentas diferentes, arquivos relacionados a esse projeto. Não importa, não tem que estar tudo dentro da mesma ferramenta, porque às vezes a mesma ferramenta permite que você coloque arquivos anexos, como a gente vê aqui no Trello, mas nem sempre tudo cabe aqui. E aí você não pode perder essa informação sobre esse projeto simplesmente porque ela não coube aqui. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a importância de você ter uma lista completa de projetos, tá? Então, olha só. A gente tem aqui essa lista, deixa eu puxar meus cartõezinhos para cá. Eu tenho essa extensão do Google Chrome, que chama Total Cards, que me mostra em cada coluna a quantidade de cards aqui. Então, eu já consigo ver, por exemplo, que eu tenho 5 projetos em andamento, por exemplo. Então, é uma coisa que é um perfume, é perfumaria, não é super necessário, mas me ajuda a saber quantos projetos eu tenho, beleza. A lista de projetos em andamento, o David Allen, ele diz que ele pode contar nos dedos as pessoas que ele conhece no mundo e tem uma lista completa com todos os seus projetos em andamento. Essa lista completa de projetos, ela é essencial para o seu foco, porque a sensação que a gente tem que ter quando a gente faz uma revisão semanal é aquela sensação de tomar banho num dia quente de verão. Você estava precisando, você toma um banho e você sai falando, ufa, nossa, estou me sentindo muito bem. É a mesma coisa com a revisão semanal. Você tem que terminar a sua revisão semanal com esse sentimento de que tudo que está em andamento está listado e está sob controle. Você conseguiu definir com clareza as próximas ações, etc. A sua lista completa de projetos tem que te passar essa sensação. É você olhar e saber que tudo que está em andamento está listado ali. E você vai ter coisas mais simples e coisas mais complexas. Às vezes as coisas mais simples são as que causam mais estresse no dia a dia. Porque às vezes você tem que, por exemplo, só concluir um cadastro num site do governo X para você pedir o auxílio aí e tal. E é um negócio que tem, sei lá, 3 etapas. E se você não considerar isso como um projeto, é o tipo de coisa que vai te acordar de noite, que está preocupado que você não fez. Não adianta você só definir uma aproximação para fazer o cadastro e aí esquecer que existe. Se você tiver o nominho, diz que é concluir o cadastro lá do benefício do governo, na sua lista de projetos, tá listado lá. Enquanto você não concluir, aquele negócio tá listado e você sabe, então, que você tem que definir próximas ações até concluir. Deu para entender? Então, essa é a importância de ter uma lista completa de projetos. Muitas pessoas ficam com receio de inserir projetos novos, porque vão ter muitos projetos. E o David fala sobre isso também. Ele fala que o que dá aflição para ele não é olhar uma lista cheia de projetos. O que dá aflição para ele é olhar uma lista com 5 projetos, sabendo que ele tem outros 30 que não estão listados ali. Né? É aquela sensação de você começar a montar um quebra-cabeça sabendo que está faltando uma peça. Que motivação que você tem. Então, a sua lista completa de projetos, ela pode ter bastante projetos. O David, ele fala que uma pessoa tem, em média, entre 30 e 100 projetos em andamento. Então, é normal. Só que o importante é, você tendo tudo listado ali, você tem controle sobre esses projetos. Se eles não estiverem listados, sabe-se lá o que está acontecendo. Você vai esquecer informações, enfim. E é muito legal que você, partindo do pressuposto que um projeto é um resultado desejado, que demanda múltiplos passos para ser concluído num período de até 1 ano, o que isso quer dizer, na verdade? Que você tem ali no seu painel tudo aquilo que está em andamento para você concluir em até 1 ano. Então, é uma visão incrível das resoluções de ano novo, só que de uma maneira muito mais concreta, muito mais específica. Então, te dá um foco do seu ano. Isso é fantástico. Outra coisa que pode te ajudar a buscar projetos para garantir que sua lista esteja completa é justamente você investigar esses seus horizontes mais elevados, se você tiver interesse nisso, porque, mais uma vez, você tem um objetivo que seja concluir o mestrado, ou casar,
né? Você está organizando um casamento, ou então passar em um concurso público, porque só de você refletir sobre os objetivos de curto prazo, você vai identificar projetos. Só de você refletir sobre as diversas áreas de foco da sua vida, você pode identificar projetos, e por aí vai. Então, talvez você tenha lá no seu horizonte 4 visão que você quer ter uma casa na montanha, na Serra da Mantiqueira. Não tem nada a ver com nenhum projeto pessoal meu isso, hein? Foi só um exemplo mesmo. Suponhamos que no horizonte 4 você tem lá, quero ter uma casa no alto da montanha na serra. Talvez você não consiga fazer isso agora, por isso que ele está em horizonte 4 visão, vai levar alguns anos. Só que o que você pode fazer com relação a isso, a essa visão, em um ano? Talvez pesquisar preços de terrenos na Serra da Mantiqueira, esse é o seu projeto. Então, assim, de refletir sobre os horizontes mais elevados, você consegue encontrar o recorte de um ano, e esse recorte de um ano vai ser o seu projeto. E aí você pode ter questões diversas que você talvez não identificasse como um projeto, porque são coisas, aspectos mais comuns da sua vida. Então você pode ter assim, nossa, eu tô preocupada porque o meu filho tá muito ligado só em telinha, fica televisão, é celular, é computador o tempo inteiro. E isso é um problema para você, mas você não identifica isso como um projeto. Então você pode definir qual é o resultado desejado. Talvez você não saiba. Talvez o resultado desejado seja esclarecer qual é esse resultado. Então, você pode ter algo tipo assim: esclarecer qual a melhor maneira de lidar com telas com o nosso filho. Isso é um projeto. Isso é um projeto, tá? Resolver um problema pode ser um projeto. Então, à medida que você começa a desenvolver esse raciocínio sobre o que é um projeto, qual o resultado desejado que eu tenho até um ano, você vai descobrindo novos projetos. E assim você vai tendo mais, não é controle, porque eu acho que essa palavra controle pode ter uma conotação negativa, mas é uma sensação de que você está pensando em tudo na sua vida, sabe? Que você não vai ser tão pego de surpresa, porque você já está pensando em todas as possibilidades. Você está se preocupando com as pessoas, você está se preocupando com a sua vida, você está se preocupando com os cenários que vêm e os que já estão acontecendo. Outro assunto que eu quero falar aqui que é importante é sobre subprojetos, que esse assunto pode surgir. Suponhamos que você tenha um projeto grandão que seja esse aqui, vai organizar a viagem de férias. É um projeto grande, tem várias etapas e tal. E aí, suponhamos que essa viagem vai acontecer em janeiro de 2021, e é uma viagem que tem várias etapas, ou seja, dentro desse mesmo projeto você pode ter subprojetos, tá? Então, suponhamos que uma das etapas seja tirar passaportes e visto. Que isso por si só poderia ser um projeto. Só que tem uma perguntinha muito legal que o David incentiva a gente a fazer, tanto para próximas ações quanto para projetos, que é: isso, né, essa ação, esse projeto faz parte de algo maior? Então, você pode ter um projeto que é tirar os passaportes de todo mundo da família. Tirar passaportes faz parte de algo maior? Você pode responder, não, é só tirar passaporte mesmo, que é um documento que a gente tem que ter e não é todo mundo que tem, ok. Ou você pode responder, sim, a gente vai viajar para Disney em janeiro, então tirar passaportes faz parte desse algo maior, que é organizar a viagem para Disney. Então você tem um projeto maior que é organizar a viagem para Disney, e dentro você tem esse subprojeto que é tirar passaportes. Então o subprojeto ele está aqui dentro, tá bom? Você pode criar uma checklist específica para ele, ou tratá-lo aqui dentro como uma parte da organização. Também pode acontecer, o David dá esse exemplo no livro, eu até recomendo a leitura, que ele fala que quando ele estava organizando uma viagem, ele estava mudando da Califórnia para ir morar em Amsterdã, na Europa, né, na Holanda. Quando ele estava organizando essa mudança, em primeiro lugar ele tinha um projeto que era organizar a mudança para a Europa. E aos pouquinhos ele foi acrescentando tanta coisa que foi ficando mais complexo, que aos pouquinhos foram entrando novos subprojetos, né? Então, abrir conta no banco, vender as obras de arte que ele tinha, vender a casa, fechar o escritório que ele tinha tal. E aí, à medida que foi se aproximando da mudança, ele preferiu então tornar esses subprojetos projetos separados, porque ele falou que seria melhor para ele lidar de forma separada, que cada subprojeto virasse um projeto mesmo, porque ficaria mais fácil dele revisar e gerenciar. Então é muito pessoal. Os subprojetos, então, eles podem estar dentro desse projeto maior, dessa maneira como eu falei, ou você pode separá-los e considerá-los projetos separados. E aí você pode, como eu falei, criar aqui uma, por exemplo, ó, mudança a Amsterdã, né? Usando o exemplo do David. E aqui dentro você ir criando, né? Abrir conta no banco holandês. E você vai colocando aqui os projetos, né? Vender as obras de arte nos Estados Unidos, fechar o escritório
na Califórnia. Estou usando os exemplos dele, tá? Então, assim, você tem um projeto maior, que daí pode até ficar aqui dentro, que é finalizar mudança para Holanda. É o projeto macro, ele está aqui em cima, ele está em andamento. E você, dentro dele, pode colocar esses subprojetos, ou você pode colocar aqui, né, todos os subprojetos como projetos mesmo. Então, depende muito de como você quer gerenciar. Isso é muito, muito, muito pessoal. Tem que ver o que fica melhor para você para fazer esse acompanhamento. O mais importante é que você não tenha que entrar no dia a dia em cada um dos projetos ou no planejamento deles para você saber qual é a aproximação que você tem que executar. A aproximação, uma vez definida, tem que estar no local adequado, que a gente já viu qual é. No dia a dia, aí sim você vai olhar calendário e próximas ações e vai executando o que tem que ser executado. E mais uma vez, claro que nada impede que no meio da semana você fala, estou meio preocupado com a minha mudança. Você entra aqui na parte dos projetos e revisa, se você quiser. Ninguém vai te proibir, não tem nenhuma polícia do GTD que vai bater na sua porta e falar, não revise seu projeto. Você pode revisar. O que a revisão semanal garante é que, se por acaso você deixar de revisar algum projeto, pelo menos uma vez por semana você vai bater o olho nele, tá? Uma coisa que é muito importante que o David fala, que assim, não é que é estritamente essencial e mandatório, mas que é recomendado, é que você sempre use verbos que descrevam a sua responsabilidade com relação àquele projeto. Então, aqui, seria muito mais fácil colocar mudança para a Holanda, é o projeto, ok. Mas quando você coloca finalizar mudança para a Holanda, isso te dá uma visão melhor do que você espera concluir com aquele projeto, tá? Então, usar verbos para projetos é muito importante, ajuda até a pensar melhor. Quando você coloca assim que você quer concluir a venda do carro, sabe? Quando você quer implementar um novo sistema de intranet na empresa, tudo isso te ajuda a pensar melhor sobre o resultado. Então, sempre use um verbo. Inclusive, pode ser uma maneira de você organizar aqui, categorizar seus projetos. Você pode ter aqui, por exemplo, projetos para concluir, projetos para organizar, você pode ter projetos para implementar, projetos para revisar, enfim, organizar por verbos. Eu já tentei fazer assim, e aí o problema é que eu acabo criando 1 milhão de projetos. Para mim não foi bom, mas pode ser uma boa experiência para você, por isso que eu dou a sugestão. Eu quero falar sobre alguns power-ups que eu acho que são interessantes aqui, tá? Vamos lá. Power-ups para projetos. Todos que são relacionados a arquivos podem ser úteis. Eu não uso, eu particularmente não uso, mas eu tenho amigos que usam, que funcionam tipo Dropbox, Kanban, tá bom? Então, todos que vocês acharem, eu acho que é uma boa. Quais são os que eu sempre recomendo para todos os quadros que eu acho que são os mais úteis? O de calendário, que é esse aqui, vou até adicionar, e o de campos personalizados, e eu vou mostrar por quê, tá? Ó, mas a gente tem um monte aqui, um monte. Tem de cronograma. Você pode aqui se divertir pesquisando, que tem vários. Toma cuidado para não complicar a sua vida. A gente não quer complicar, a gente quer facilitar. Eu sempre gosto da máxima que o David fala, que é: você consegue manter o seu sistema, se você estiver numa cama de hospital, ele tem que ser simples assim. Então não adianta você criar um sistema todo robusto e complicado, complexo de atualizar, sendo que vai te dar mais trabalho. Aí depois não adianta fazer comentário na internet falando que o GTD não serve porque você fica só organizando as coisas. Não faz, porque o GTD não promove isso, não. Quem promove são as pessoas que ficam querendo organizar, fazer microgerenciamento e falam isso. Então não é o GTD que fala isso, não. O GTD é simples, é simples. Então aqui você tem o calendário que vai te mostrar o que você coloca prazo. Então, se você quiser colocar um prazo para cada projeto, já falei para vocês que eu não costumo utilizar, eu prefiro fazer assim, colocar no título, mas você pode, né? Então tem esse power-up do calendário. Para mim, o que eu acho mais legal de todos, é o de campos personalizados, porque aí você abre aqui e aí você cria um que mostre quando você começou esse projeto. Eu sei que tem o histórico do cartão que mostra, mas eu vou mostrar por que eu prefiro assim. Eu vou chamar de início, mostrar campo na frente. Ah, não é caixa de seleção. Eu coloco aqui texto. Não, data. Data. O nome desse campo é início. E aí ele vai entrar aqui, ó. Desse modo, eu venho aqui e coloco, comecei esse projeto. Deixa eu colocar uma data anterior. 1º de abril, ó. Aí o que acontece? Tá aqui, eu comecei esse projeto 1º de abril. Olha como ele aparece aqui no card. Início 1º de abril. Venho aqui, outro projeto. Eu comecei esse 4 de fevereiro.
Que isso me mostra? Quanto tempo esse projeto está aqui. Então, se eu estou falando de um horizonte que é de concluir em até um ano, essa informação é muito útil. Eu, particularmente, gosto de fazer assim, eu acho que fica bem legal você colocar a data de início do projeto aqui no card como campo personalizado. Então, se você tiver na versão gratuita do Trello e puder usar só um power-up por quadro, eu recomendo que você use esse. Algumas dicas finais de boas práticas para projetos, de modo geral, para a gente finalizar esse vídeo aqui. Se você estiver muito preocupado com o projeto, é sinal que você precisa planejá-lo mais. Então, eu recomendo que você estude o capítulo 3 da Arte de Fazer Acontecer, que o David ensina o modelo de planejamento natural. Então, é você entrar e se debruçar nesse planejamento para você ficar mais tranquilo com relação a esse projeto. Então, tá preocupado com o projeto? É planejar mais. Se você sente que um projeto precisa de mais execução, então você já está planejando demais, você precisa trabalhar mais nas próximas ações dele. Então, garanta que todas as próximas ações estejam esclarecidas de maneira suficiente, né? Ou seja, aquilo que você colocou como próxima ação é realmente a próxima ação real daquele projeto. Muitas vezes a próxima ação pode ser: eu preciso sentar um dia, a tarde inteira, e me debruçar para fazer um brainstorm nesse projeto, porque só assim eu vou ficar tranquila. E eu gosto muito dessa frase que o David também recomenda, que é: o que é suficiente para tirar isso da minha cabeça? Porque a resposta a essa pergunta, que vai ser pessoal e vai variar de caso para caso, vai te dar a aproximação praticamente. Então você olha para um projeto tipo a viagem, estou preocupada com essa viagem, porque agora com pandemia, etc, não sei se vai rolar. Tá, o que eu preciso fazer para tirar esse negócio da minha cabeça? Só de responder isso, vão vir coisas na sua mente que são as próximas ações que você vai querer trazer com relação a esse projeto. Muitas vezes pode ser: eu preciso conversar com meu marido para a gente ver se vale mais a pena a gente adiar essa viagem, já que a gente ainda não comprou passagem, né? A gente já fez a hospedagem, então a gente, próxima ação pode ser também entrar no site do hotel para ver se a gente consegue cancelar sem pagar a multa, tá? Então, só de você pensar sobre isso, daí você entra no projeto, faz um planejamento dele, né, com o modelo de planejamento natural, ou define próximas ações, você já fica mais tranquilo com relação ao projeto em si. Então, sempre se pergunte: o que eu tenho que fazer para tirar isso da minha cabeça? Se você estiver muito preocupado, faça mais planejamento. Se você sentir que o projeto não está andando, você precisa focar mais na clareza da definição das próximas ações. Ou seja, você está planejando demais e está executando de menos. Uma dúvida muito comum que sempre surge para mim é: Thaís, o que fazer com projetos que eu concluo em poucos dias? É só mais um projeto. Os projetos podem ser concluídos em até um ano, e não necessariamente um ano para cada um, não é isso. Pode concluir em poucos dias, pode concluir em poucas semanas, em poucos meses ou em até um ano. Só que, pela minha experiência, eu sempre lembro da máxima do David, que é se perguntar: esse projeto faz parte de algo maior? Porque às vezes você conclui um projeto em poucos dias e beleza, concluiu. Só que às vezes esse projeto faz parte de algo maior, que esse sim é o projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um projeto atual que é fazer a revisão técnica da tradução de um dos livros do David, que está sendo traduzido aqui no Brasil, que é o GTD Workbook. E eu tenho esse projeto que é concluir a revisão. Eu posso concluir em poucos dias esse projeto como um todo, concluir a revisão. Só que, se eu me perguntar: isso faz parte de algo maior? Sim, faz parte de algo maior, que é dar apoio à editora na publicação, divulgar, etc, etc. Então, vejam que o projeto é maior do que só a revisão em si. Tá? O projeto pode ser dar suporte à editora para o lançamento desse livro no Brasil. Dentre as coisas que eu tenho que fazer, tem a revisão técnica do livro. Então, não tem resposta pronta, nem resposta padrão, nem resposta certa para todos os casos. É você refletir sobre o seu momento e o que você considera o projeto em si. Legal? Quando você conclui um projeto, existem algumas maneiras que você pode fazer. Você pode simplesmente arquivar o cartão, que é a maneira mais prática. Arquivou, beleza. Outra coisa que você pode fazer é criar aqui uma coluna de concluídos 2020, por exemplo. Você pode até colocar aquele emoji da festinha. Deixa eu ver se aparece aqui. Porque, não sei se vocês já viram, mas toda vez que você joga um negócio aqui, ele explode uma festinha. Isso aqui pode ser uma boa, tá? Só que aí você tá meio que quebrando um pouquinho as regras, não tem problema nenhum, mas só para você saber, né, que você está colocando dentro de algo que está em andamento algo que é referência, que são projetos concluídos. O que eu recomendo, que eu acho que é bem legal fazer, é você criar
é um painel, um quadro de referência chamado Concluídos 2020, por exemplo, para o ano em questão, e lá você tem uma coluna só de projetos, uma coluna de objetivos, uma coluna de eventos, enfim, tudo que você quiser fazer esse acompanhamento de concluídos, ou só para projetos, tá? Então se chama de projetos concluídos. E aí toda vez que você concluir um projeto, você clica em mover, você clica, abre o projeto aqui, o card, clica em mover, e aí você move para o quadro de referência. Desse modo, você tem um único quadro de referência com tudo que foi concluído naquele ano, que é até legal para você revisar de tempos em tempos, para você ver quanta coisa você já fez. E daí lá você pode colocar tudo que foi concluído. No vídeo que eu fiz de próximas ações, eu explico mais ou menos a mesma coisa, de você ter uma parte aqui de uma coluna de concluídos, e aí se você tiver esse painel, esse quadro, para tudo que for concluído, você pode também arquivar as próximas ações nele. Aí você vai ter um painelzão bem grandão de referência com tudo que foi concluído, e é assim a maneira que você pode fazer para concluir todos os seus projetos e arquivar e ter um acompanhamento do que foi concluído, tá bom? Mais importante de tudo, foque sempre no acompanhamento semanal dos seus projetos, na revisão semanal. Se você tiver pouco tempo para sua revisão semanal, prioriza a revisão dos projetos, porque só de você bater o olho em cada um dos projetos já é melhor do que nada. Então, bater o olho nos projetos para garantir que o que tem que estar em andamento está em andamento, o que tem que ser incubado você incubou, e as próximas ações estão definidas, isso é show. Você fazer isso toda semana vai te dar uma clareza enorme com relação a tudo que está em andamento na sua vida, tá? Então, assim, eu fiz um script, eu tentei mostrar da maneira mais completa possível como organizar os projetos no Trello. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, que daí eu vou identificando novos conteúdos que eu posso fazer com relação a isso. Essas aulas, né, que são aulas, na verdade, elas são mais complexas de produzir, gente, demandam bastante pesquisa, sou muito responsável porque eu ensino sobre o GTD, porque não é um método meu, é o método do David Allen, então eu como Master Trainer, eu tenho toda uma responsabilidade de passar a informação correta para vocês, então demanda estudo, demanda pesquisa, eu escrevo script, tá? Estudo esse script, faço testes aqui para poder gravar para vocês, depois tem edição que demora, então, por isso que esses vídeos demoram mais para serem postados, mas eu estou sempre aqui trabalhando nos próximos, tá bom? Então, vocês deixando nos comentários, isso me ajuda bastante a identificar outros conteúdos que eu posso fazer com relação a esses vídeos, especialmente do Trello, tá bom? Para finalizar, assim como você tem um quadro de projetos, você pode ter um quadro de algum dia, talvez, que você vai colocar tudo aquilo que está incubado, que não está em andamento. Não apenas projetos, mas ações incubadas, objetivos incubados, enfim, coisas que não estão em andamento entrariam nesse quadro algum dia, talvez, que é uma categoria diferente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Deixa o seu like, deixa um comentário caso você tenha alguma dúvida, caso você queira ver algum conteúdo específico para Trello, para GTD, que eu ainda não tenha abordado aqui no canal. Dá uma busca, que tem bastante coisa aqui já. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada, então, e até a próxima.